Então, meu nome é Neiva, eu nasci nessa cidade de Campina Grande, sou natural daqui, nascida no Ribeirão Grande, onde hoje é a represa Capivari Cachoeira, e tenho 62 anos de idade e posso dizer que tenho 62 de paróquia também. A minha primeira lembrança com a paróquia é com as roupas que a gente vinha na missa. Então me marcou muito assim uma sainha de crochê, que eu não me recordo assim se era bordô ou vermelho escuro, e a minha irmã tinha uma sainha mesmo modelo, mesmo jeito, em azul piscina. Então essa, não lembro outras, mas essa sim foi uma que marcou bastante, porque aos domingos a gente já sabia que era aquela sainha com uma blusinha branca que você punha. E muitas vezes a gente vinha sozinha à missa, porque como eu sempre morei na praça e nessa ocasião morávamos do lado da prefeitura, eu e minha irmã, eu com 7 anos e ela com um pouco menos, a Nerli com 5, nós vínhamos à missa, e aquela é uma coisa assim que marca, e muitas vezes a gente até fala, é uma lembrança assim até muito estranha, né? Mas são coisas que a gente viveu naquela época. Uma outra lembrança muito marcante é o sino da igreja. O sino da igreja, ele batia aos domingos, as missas iniciavam às 9 horas, o sino batia às 8h30, 8h45 e 9 horas antes da missa iniciar. Então todas as pessoas mais próximas sabiam que a missa estava iniciando. Além desse sino da missa que era batido aos domingos, tinha também um sino diferente, com um badalar diferente, que era quando anunciava que alguém tinha morrido. Então, nós também sabíamos quando tinha uma morte na cidade, era uma cidade, né, pequena, não tinha, era muito pequeno espaço aqui, ainda estrada de chão aqui na frente da igreja, e todas as pessoas se conheciam, então geralmente era o padre Conrado que tocava esse sino, e os sons eram diferentes. Então isso também é uma coisa assim que eu ainda ouço até hoje, esses sinos da igreja. Então eu nasci nesta paróquia, né, próximo hoje onde é a barragem, a represa Capivari Cachoeira. Nós viemos de lá, eu tinha aproximadamente 6 anos de idade, quando a represa, meu pai foi indenizado porque a represa tomou conta ali, foi indenizado e viemos aqui para a sede. E lá também algumas lembranças muito longe, eu lembro de uma igreja, mas não sei contar sobre ela. Aqui nessa paróquia, é difícil falar da paróquia e não lembrar do Padre Conrado, né? O Padre Conrado foi uma pessoa que conviveu 32 anos aqui na paróquia. Era uma pessoa muito amada, principalmente pelas crianças. Então ele fazia chuva de balas e todas as crianças saíam correndo pegar as balas, e ele tinha uma satisfação disso, de ver as crianças correndo pegar aquelas balas. Como também o espirribol, que acho que alguns já falaram também, aqui do lado da igreja antiga tinha o espirribol. Eu não fui uma pessoa que pratiquei espirribol, porque nunca fui muito do lado esportivo, mas jogavam muito espirribol, né? E o Padre Conrado sempre estava ali com os meninos, com as crianças. E além disso, ele tinha algumas coisas que ele fazia, levantava muito cedo, o Padre Conrado,
7 horas ele dava uma volta na praça, conversava com todas as pessoas que ele encontrava e sabia de todas as notícias do dia. Então ele era uma pessoa assim bem, sempre com seu cigarro, seu charuto, né? Mas era sempre amado por todos. Às vezes incompreendido, mas amado por todos. E eu sempre fui participando, claro que criança ainda, a gente apenas vinha às missas e não tinha participação nenhuma. Com 17 anos, a paróquia me convidou para eu participar do encontro de jovens em Paranaguá, num lugar chamado Quintilha, onde se faziam sempre os encontros, né, de toda a paróquia, de jovens e tal. Era muito difícil as pessoas ir, era muito difícil vaga, vamos dizer, mas nessa ocasião eu estava muito machucada pela perda do irmão e algumas pessoas convidaram para eu participar. Emoções muito grandes nesse encontro. E muito mais tarde que eu vim entender tudo aquilo, porque era muito jovem ainda. Meu irmão faleceu com 19 anos, nós éramos muito próximos, e eu com 17 nessa ocasião. Depois fiquei algum tempo também sem uma participação assim efetiva, né? E só vim a voltar a participar quando a Vera Boscardin me chamou para ser catequista de uma turma de adolescentes aqui da paróquia. Então eu fiquei como catequista algum tempo e eu esqueci um detalhe antes, que em 1969, com 10 anos, eu fiz minha primeira comunhão aqui. Até trouxe a foto com o Padre Conrado. Era uma igreja bem antiga, mas bem diferente, né? Então, toda a minha vida, na verdade, de paróquia foi aqui nessa igreja. Iniciamos a construção dessa igreja. Em 93 começou-se a pensar em uma nova igreja, porque aquela igreja já não abrigava mais os fiéis, ela ficou muito tempo sem manutenção, então ela estava assim totalmente decaída, né? Na ocasião muitas pessoas criticaram, e até entendo que poderia talvez ter sido feita uma reforma, mas era uma igreja pequena, então ela já não abrigava mais os fiéis. E assim foi iniciando a construção da igreja. Quando nós começamos a construção com muita dificuldade, porque não tinha uma reserva específica para o início da igreja. Então muitas promoções foram feitas, muitas. E assim, a gente não pode nem nominar aqueles que ajudaram, porque foram muitos que contribuíram, né? Principalmente a comunidade. Porque tudo que foi feito aqui foi feito com promoções, com doação de tijolos, de telhas, e tudo que precisava de cada real que se juntava era para a construção da igreja. E que talvez muitos não saibam que essa madeira que tem na igreja aqui, ela veio do Pará. 2 carretas de madeira vieram do Pará. Então são madeiras nobres e que a gente não encontra por aqui, né? E assim, no início da construção ainda, o Padre Conrado estava aqui conosco. Aí o Padre Messias, que iniciou a construção na época, foi uma das primeiras pessoas que participou da construção junto com o Padre Conrado. E quem finalizou foi o Padre Laércio. Em 27 de junho de 2004, inauguramos a igreja, né? Com bastante
bastante sacrifício, mas assim foi uma coisa que não imaginávamos talvez que em 10 anos a gente pudesse fazer a inauguração da igreja. O Padre Laércio também é uma pessoa assim que lembramos com muito carinho. Deixou um legado assim imenso nesta paróquia, né? Todas as casas que você vai, as pessoas falam do Padre Laércio. E após a inauguração dessa igreja, o Padre Laércio quis que a gente desse um empenho assim muito grande para a inauguração da Igreja Santa Teresinha, que fica no Poço Fiscal. É uma igreja que foi feita em homenagem à minha irmã, Nilce Teresinha Zanetti. Ela, em 1977, ela pensou em fazer uma igreja na entrada do município, como um portal para as pessoas que aqui chegassem, né, que viessem de outros estados. Então ela queria que fosse uma igreja ou uma capela no Poço Fiscal. Mas infelizmente também não conseguiu concluir essa obra, porque também muito cedo faleceu, doente, e 28 anos depois nós conseguimos inaugurar essa capela. Igreja, nem é uma capela, é uma igreja que hoje até podemos dizer que ela está um pouco abandonada por conta da distância que é para ir até lá. Então são praticamente 75 quilômetros de distância, que fica 5 quilômetros da divisa de São Paulo, né? Muitos conhecem, mas que é uma igreja assim muito bonita. Então, o Padre Anderson diz que tem a intenção de recuperar essa igreja, né? Já falamos com algumas pessoas, espero que a gente consiga recuperar isso, né? Para ficar isso para os nossos filhos e netos aí pela frente. Então, nesse tempo de construção aí, quando nós começamos a construção, foi o período em que o meu esposo, Claudinei, começou a participar da igreja. Porque realmente ele não participava, mesmo às vezes com convites de vir à missa não vinha. E aí ele, já também trabalhando na política, começou a participar. Então foi presidente do CAI diversas vezes, e ainda hoje é presidente, e sempre começou a colaborar com todas as atividades aqui. Eu, na época, quando a igreja fez o jubileu de 50 anos, que o Padre Emerson era o pároco aqui, eu estava como presidente do CAI. Mesmo já desde 94, fazia sempre as contas da paróquia, toda a parte burocrática de contas de banco, eu sempre ajudei, porque sempre tive uma liberdade assim com números, então uma facilidade, vamos dizer. Então fazia essa parte, mas nunca tive cargo. Quando o Padre Emerson, em 2010, acho que 2011, ele pediu que eu assumisse a presidência, e eu fiquei presidente por muitos anos, assim, na presidência, né, do CAI. E muitas coisas foram feitas nessa época, né? Mesmo que a igreja já estava pronta, foi feita a casa paroquial, que foi uma coisa assim bem também, que ela acompanhou quase que a igreja, e concluímos a igreja e iniciou a casa paroquial, né? E algumas pessoas que ajudaram para construir a igreja, que eu acho sim que elas têm que ser nominadas. É claro que a gente não pode nominar os nomes, mas assim, uma pessoa, eu estava ontem me lembrando, que é do engenheiro que construiu essa igreja, que acompanhou essa igreja, que é o engenheiro Honori Massa. Ele sempre acompanhou toda a obra e nunca cobrou um centavo da paróquia. Então foi uma pessoa assim que fez a doação do seu trabalho
em prol da comunidade, né? Mas muitas promoções foram feitas. Festas do caqui, que a prefeitura nos dava para cuidar do estacionamento, aliás, da portaria, né? E às vezes chuva, sol, nós ficávamos recebendo a portaria ali, muita comida, fazíamos todas as promoções. Lá a prefeitura sempre passava para a igreja fazer por conta dessa arrecadação, então a gente conseguiu bastante empenho nisso, de fazer as festas do caqui, festas muito grandes, festas do padroeiro. E nas festas do caqui nós ficávamos uma semana às vezes lá, e as crianças, o Mateus está aqui para contar a história, dormiam embaixo das mesas, porque nós ficávamos até de madrugada e a gente nunca se preocupou e sabia que na outra semana nós íamos estar descansados e começava tudo de novo e tudo dava certo, né? Então, eu acho que a comunidade é grata por tudo isso, né, que a gente fez. E ainda tem algumas pessoas que ajudaram muito que não estão mais conosco, né? Muita gente que já se foi. E aqui eu lembro uma pessoa também que morava do lado aqui da igreja, que era a Dona Glacia, né, que já não está mais conosco, a Dona Deolinda, a Dona Didi. Então, se nós formos enumerar todas as pessoas que trabalhavam na cozinha, que faziam a alimentação, a gente até se perde, né? Porque são muitas. Então, todas essas pessoas trabalharam muito e algumas viram ainda a igreja, outras não, se foram antes, né? Com o Padre Emerson, quando eu fui presidente do CAI, eu assim devo algumas, nem sei, peço bênçãos, muitas bênçãos para ele, porque ele me socorreu muitas vezes que eu precisei com a doença da minha mãe. O Padre Emerson estava conosco. Não só o Padre Emerson, mas também o Padre Messias e o Padre Dimas. Então são pessoas especiais que estiveram presentes com a gente, que estiveram presentes muito, estão presentes na nossa vida, né? Estão presentes. O Dom Edmar, em sua visita pastoral em 2018, ele foi visitar minha mãe também, que ela já estava bastante debilitada, e ele disse que queria uma pessoa idosa, marcou comigo, eu tinha ido fazer uma visita na secretaria, marcou comigo e também foi visitá-lo. Então eu não tenho que, assim, falar do cuidado que a gente sempre teve, né, com os pastores que por aqui passaram. Todos, cada um ao seu jeito, e cada um a gente aprendeu um pouco, né? Esse de um jeito, esse do outro, e a gente vai se habituando, porque nós ficamos aqui, eles passam e nós ficamos, e a gente vai se habituando a cada um daqueles que vão passando por esta paróquia, né? Hoje a mãe já não está mais conosco, ela era devota de Nossa Senhora de Fátima e faleceu no dia de Nossa Senhora de Fátima. Mas nós sabemos que ela está no bom lugar, porque foi uma pessoa de muita fé, criou seus filhos, seus netos, com muito amor, que a gente leva para a nossa vida, né? Então a minha vida, posso dizer que ela é entrelaçada muito com a paróquia, muito, porque são 60 anos de paróquia e eu tenho 62, né? Então a paróquia é como se fosse a minha mãe. E a gente fala que a igreja, ela ensina
como a mãe nos ensina. Então, a igreja é hoje nossa mãe, né? Que a igreja nos ensina a compreender o Evangelho e nos ensina a linguagem da fé. Os próximos 60 anos, provavelmente não estarei mais aqui, né? Porque com 120 anos não estarei mais. Mas o que penso é que nossos filhos, netos, sobrinhos, né? Que eles continuem essa história. Continuem essa história que foi feita a muitas mãos. Que deixem também para as outras pessoas um legado, uma referência de comunidade, né? Que a comunidade tenha mais unidade com as capelas, que isso foi uma coisa que o Padre Emerson nos deixou, foi uma unidade muito grande com as capelas, então todos iam fazer as festas, todos juntos. E então o que a gente quer é isso, que a igreja acolha as pessoas, como nos diz o Padre Francisco, né? Que a igreja vá aonde o povo está. Então é isso que nós queremos, que ela seja cada vez mais acolhedora.